Olá você, aqui é Carolina Santana e nós vamos hoje continuar fazendo as nossas questões. Você que vai fazer concurso na UFO, eu prometi trazer 2 provas, cada uma dessas provas tem 5 questõezinhas e essa segunda tem um texto ainda bem maior. Lembra? A gente fez esse comentário na aula anterior. Então vamos juntos? Acompanhe. Promessa genética. Nos últimos anos, a sigla inglesa CRISPR se transformou na grande vedete das principais publicações científicas do planeta. O termo designa um tipo de manipulação genética simples de fazer e relativamente preciso, com potencial para tratar vários tipos de doenças, inclusive o câncer, que invariavelmente surge a partir de mutações no genoma. Será que a CRISPR pode mesmo desarmar o DNA dos tumores? É cedo para dizer, embora as coisas nessa área caminhem uma velocidade acima da média do que se vê na pesquisa básica. No curto prazo, a tecnologia vai ser útil para entender detalhes da transformação de uma célula normal em uma vilã tumoral e tentar achar possíveis calcanhares de Aquiles do câncer. Mas desafiadora é a tarefa de transformá-la em arma terapêutica capaz de atacar tumores mais comuns, que muitas vezes surgem a partir de uma miríade de alterações no DNA, nada fáceis de rastrear. É inegável que existe muito hipe em relação à CRISPR, em grande parte porque se trata de uma técnica de edição do genoma muito mais fácil de ser aplicada em qualquer laboratório do que as demais, diz o bioquímico Guilherme Baldo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tenta aplicar a tecnologia ao tratamento de doenças genéticas raras. Esse sistema de edição de DNA envolve certos componentes. O primeiro é uma espécie de tesoura molecular, cuja especialidade é cortar DNA. O segundo é um pequeno trecho de RNA, molécula prima do DNA, que serve como guia. Ele identifica uma sequência similar de letras químicas no genoma que se deseja editar. Finalmente, pode-se inserir a sequência certa de DNA suficiente para corrigir um problema genético. Se der certo, o RNA ajuda a tesoura a picotar a mutação indesejável, enquanto a própria célula se encarrega de substituí-la com o DNA correto. Embora a técnica seja muito mais precisa que os métodos tradicionais de manipulação do genoma, não dá para descartar os defeitos off-target, ou seja, quando o pesquisador mira a região X do genoma, mas altera também a região Y, o que pode ser péssimo para a saúde do corpo cujo DNA está sendo editado. Isso acontece porque o RNA que serve de guia é curto, o que significa que a mesma sequência de letras pode estar presente em mais de uma área do genoma, o qual tem cerca de 3 bilhões de letras no caso do ser humano. Pequenas modificações na tesoura molecular poderiam minimizar esse risco. Outra possibilidade é usar softwares de análise do genoma que vão predizer a chance de pegar uma região errada por engano. A partir daí, você pode refinar seu RNA guia para evitar isso, explica Baldo. Uma primeira aplicação da técnica, na qual não seria necessário nem usar o DNA corretor, é o desligamento sistemático de diversos genes para entender o papel deles, separados ou em conjunto, na gênese dos tumores. Só isso já traria avanço para o estudo da biologia do câncer, porque, antes do advento da CRISPR, alterações genéticas equivalentes eram muito caras e trabalhosas de se obter. As primeiras aplicações terapêuticas da tecnologia talvez aconteçam no caso de tumores mais raros, causados por mutações em um único gene que são transmitidas de pai para filho.
No caso dessas síndromes de causa bem conhecida, você poderia corrigir diretamente aquele gene, explica Martin Wolff, bioquímico argentino que trabalha no Hospital AC Camargo Cancer Center, em São Paulo. Outra possibilidade é que casais portadores dessas síndromes modifiquem seus embriões para que seus filhos não herdem o problema. Essa, aliás, é uma das principais polêmicas em torno do uso da CRISPR em humanos. A questão, porém, é que a maioria dos cânceres surge a partir de uma grande variedade de mutações, as quais não costumam ser passadas de pai para filho. Nesse caso, vai ser importante unir a técnica aos avanços da genômica de alto desempenho e da medicina personalizada, porque o ideal será saber o perfil genético completo de cada paciente, diz o pesquisador argentino. Antes disso, porém, também é preciso achar maneiras mais eficazes de entregar o CRISPR às células tumorais. Uma abordagem comum é usar vírus como carregador, mas a desvantagem é que ele não consegue transportar muitos genes ao mesmo tempo, além de poder causar alterações indesejáveis no DNA do paciente. Já métodos não virais poderiam modificar uma grande quantidade de genes ao mesmo tempo, o que é ideal para o caso de câncer. Mas é difícil fazer com que entreguem a CRISPR ao tumor como um todo. Lendo isso aqui, né, diretamente da Folha de São Paulo aí, a gente olha, o texto é difícil? Não, ele explica para leigos, por isso ele foi publicado na Folha de São Paulo. Se ele fosse para médico, a linguagem ia ser outra, né? Então ele tenta aqui facilitar da melhor maneira possível, né, explicar aquilo que está acontecendo de mais moderno nesse mundo dessa pesquisa aí de DNA, enfim. Agora, a gente lendo é algo de ficar abismado, né? Como essa tecnologia, essa parte da medicina tem avançado assustadoramente, né? E aí tem avançado tanto que tem sido assunto de interesse em publicar num jornal, né, não especializado, para que a gente saiba, se empolgue, né, e torça para uma pesquisa que vai resolver, né, assim que obtiver êxito, vai resolver a vida de quantas pessoas, né? Vamos acompanhar aí a questão de número 1. O termo finalmente, que introduz o 6º parágrafo, cumpre a função de exceto. Então vamos achar lá no 6º parágrafo, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lembrar que finalmente é um advérbio, né? Então, olha, finalmente pode-se inserir a sequência certa de DNA, suficiente para corrigir um problema genético, né? Então, vai explicando aí, o 5º parágrafo mesmo diz, né, quais são esses passos, o primeiro e o 2º passo, né? E aí para depois finalmente inserir a sequência certa. Então, olha só, esse finalmente, ele faz o quê? Vamos ver. Indica a ordem de abordagem dos assuntos. Bom, isso aí é uma verdade, porque acontece um, acontece outro. Quando eu falo finalmente, eu entendo que é o final, que é a última coisa da sequência. Orientar a organização do parágrafo sempre, né? Foi se colocando o parágrafo anterior, como a gente disse, fala do primeiro e do 2º passo, e depois começa-se um parágrafo com finalmente, né? O que na tabela organiza a sequência relativa ao registro das atividades. O que ele não faz? Antecipa uma conclusão, né? Se ele está organizando sequência lógica, não é uma conclusão, é o último passo. Em primeiro lugar, faça isso. Em segundo lugar, faça aquilo. E, finalmente, faça aquilo outro. Olha lá, para quem tem dúvida, olha. Lá em cima no 5º, primeiro é uma espécie de tesoura. Depois é um trecho de RNA.
E, finalmente, pode-se inserir a sequência certa de DNA suficiente para corrigir um problema genético, ok? Então, o finalmente, ele não traz uma conclusão, ele traz a sequência daquilo que foi dito, né? Ele finaliza os passos, a sequência, ok? Muito bem. Agora a questão 2, ó, é sobre o título. Promessa genética. Aqui, fazendo um comentário com vocês sobre o título Promessa Genética, nós temos 2 tipos de título. Um título, né, que a gente fala que é um título temático, e aí ele pode, né, sintetizar de alguma maneira aquilo que está sendo tratado, e aí você, ao bater o olho no título, você sabe exatamente o que o texto está falando. Ou ele pode ser, na teoria, um título que a gente vai chamar de chamativo, para atrair a atenção dos leitores. Quando eu tenho um título que é promessa genética, isso chama a atenção dos leitores, né? Deixe-me ver lá o que estão prometendo, né? O que é que vão organizar para alguém entender como promessa genética, do que estão falando, né? E aí sabe-se que sempre é uma coisa boa, que vai resolver de alguma maneira aquilo que está sendo discutido, ok? Então, olha lá a questão de número 2. De acordo com a leitura do texto, deduz-se que o título tem por função exceto permitir a identificação do gênero do texto, demonstrar a posição do autor em relação ao tema, antecipar a ideia principal do texto, incitar a curiosidade do leitor. Bom, a primeira função desse título, Promessa Genética, é incitar a curiosidade do leitor, né? Se é uma promessa, todo mundo quer saber a promessa alheia, né? Então ele começa fazendo essa incitação para trabalhar a curiosidade do leitor. Ele também, quando ele fala que é genética, ele antecipa a ideia principal do texto. Então vamos voltar lá naquela aula 1, genética é o tema e os objetivos, né, específicos ali são em relação à promessa genética para o tratamento do câncer, né? Você descobre um câncer, você vai frear essa questão genética com todo o aparato um pouco mais aí de preparo, tá bom? Ok? Muito bem. Depois, demonstrar a posição do autor em relação ao tema. Nossa, Carol, mas isso aí não fica muito subentendido, não fica, mas olha só, a posição do autor em relação ao tema é uma posição de promessa, né? O jornalista, quando fala de promessa genética, promessa é uma expectativa boa. Ninguém promete que vai fazer mal para o outro, não, né? Pode até prometer, mas isso é uma coisa politicamente incorreta. Quando o jornalista põe promessa genética, ele está trazendo uma carga de esperança, né? Uma carga positiva. Então, antes mesmo do leitor se identificar, ler o texto, quando ele lê promessa genética, ele já aguarda uma coisa boa. Isso aí não tem dúvida, ok? Agora, a letra A, nós comentamos na aula teórica, permitir identificação do gênero do texto, né? Nós temos os tipos textuais, né? Dissertativo, narrativo, descritivo, e nós temos os gêneros textuais, né? Aqui, ó, é um artigo jornalístico da Folha de São Paulo, não é? Então, o título não dá material, não traz elementos para você identificar qual o gênero do texto. Se isso vai ser uma crônica, se isso vai ser um editorial, se isso vai ser um artigo jornalístico. Então, o título não trabalha o gênero, né? Eu podia ter um conto com o título Promessa Genética e ser um conto. Eu podia ter até uma carta, né? Dependendo de para quem, com esse título, né? Ah, mas carta não tem título, mas eu posso fazer, né? Depende da intenção do autor. Entende o que a Carol está te dizendo? Então, é por isso que a letra A é o exceto, né? Não, o título do texto não tem a função de permitir, né, a identificação do gênero, não. Ok? Muito bem.
A questão de número 3, acompanhe. Ela vai dizer assim, ó. Isso acontece porque o RNA que serve de guia é curto, o que significa que a mesma sequência de letras pode estar presente em mais de uma área do genoma. Então, olha, a forma verbal em negrito, que vai falar justamente de pode estar, expressa permissividade, possibilidade, veracidade e condicionalidade. O que nós vamos marcar aí? É bem interessante, né? Porque se você acompanhou a aula de verbos, eu disse para vocês que esse verbo, ele traz uma noção de semântica importante para a gente, não é? Então, quando eu falo, né, que a mesma sequência de letras pode estar presente, eu já consigo eliminar aqui algumas alternativas. Por exemplo, se eu falo que pode estar presente, não é uma condição, né? Eu não tenho uma condição para essa forma verbal. Então, a gente sabe que a letra D não pode ser. Também não pode ser, você vai concordar comigo, veracidade. O que é veracidade? É uma questão de ser verdadeiro. Mas isso não está no cômputo, né? Isso aqui não tem aí uma dúvida em relação a isso, não é? Então, eu não consigo ver de uma maneira clara, de uma maneira definitiva, essa veracidade, né? Pode estar, né? Isso é o quê? Pode estar é uma possibilidade, é possível que esteja, né? Ó, o RNA que serve de guia é curto, o que significa que a mesma sequência de letras pode estar, existe uma possibilidade de ela estar presente em mais de uma área do genoma. Então, permissividade, que vem de permissão, é tal como veracidade, extrapola essa outra condição. Completamente extrapolado aqui. Porque não significa dizer que é permitido que esse RNA alcance ou não essas letras ou não, né? Não faz sentido. Então, essa é uma questão de verbo? Mas é uma questão também, pessoal, de adequação semântica, da leitura que você tem em relação a essa escolha verbal, ok? Questão fácil, posso falar assim? Prova fácil, não é? Olha essa penúltima questão de número 4. Ela vai dizer assim: a sigla inglesa CRISPR se transformou na grande vedete das principais publicações científicas do planeta. Vamos ver o que possivelmente justifica a afirmativa apresentada no trecho acima. Letra A. As primeiras aplicações terapêuticas da tecnologia talvez aconteçam no caso de tumores mais raros, causados por mutações em um único gene que são transmitidas de pai para filho. Vamos fazer alguns comentários em relação à expectativa dessa questão. Olha aqui, a sigla inglesa se transformou na grande vedete das principais publicações científicas do planeta. Vedete, né, é algo antigo, né, quando existiam as vedetes. Então, a grande vedete que liderava era aquela que tinha expectativa, na época, de dançar melhor, de apresentar melhor, não é? Então, a gente precisa achar uma justificativa. Qual é o motivo pelo qual, né, o CRISPR ou a CRISPR se torna uma grande vedete das principais publicações? Entendeu? Então, eu acho que a primeira grande coisa que você tem que entender é a pergunta, né? Tem um índice alto, erro de questões por erro de interpretação de resultados. Então, essa é a questão premente inicial, ok? Aí, o seguinte, na letra A,
né, que fala das primeiras aplicações terapêuticas, já não é. Eu já elimino sem nem precisar ler tudo. Porque a CRISPR é uma evolução enorme da questão do estudo genético. Então, a letra A, quando fala que as primeiras aplicações da tecnologia talvez aconteçam no caso de tumores mais raros causados por mutações em um único gene, que são transmitidos de pai para filho, isso aqui já são os testes. Né? Já são assim, ó, utilizou a tecnologia da CRISPR, o que vai fazer com ela mais na frente? Então, não é isso que a torna uma grande vedete. Consegue pensar? Olha a letra B. A tecnologia vai ser útil para entender detalhes das transformações de uma célula normal em uma vilã tumoral e tentar achar possíveis calcanhares de Aquiles do câncer. É por isso que virou a grande vedete. Se você tem dúvida, é só voltar lá no texto. O texto deixa muito claro que essa técnica é uma técnica muito mais fácil de lidar. Se ela é muito mais fácil de lidar, é por isso que ela vira uma grande vedete, porque ela vai ser útil para descobrir ou para entender os detalhes da mutação negativa da célula, vamos dizer assim. Então, em tese é essa. Vamos ler as outras? É inegável que existe muito hippie em relação à CRISPR. Então, já não é essa. Já não é. Ela não virou uma grande vedete porque existe muito hippie em relação a ela, não. Né? Muitas elucubrações, não foi por isso. Ela virou uma grande vedete porque ela apresenta uma eficácia simplificada que pode nos fazer, ou fazer os pesquisadores, descobrirem coisas que estão lá no segredo que eles não haviam conseguido ainda. Tá? Então vamos acabar de ler, né? Mas essa aí já desfaz de alguma maneira daquilo que vai ser apresentado. Então, é inegável que existe muito hippie em relação à CRISPR, em grande parte porque se trata de uma técnica de edição do genoma muito mais fácil de ser aplicada em qualquer laboratório do que as demais. Mas não é por isso que ela virou uma vedete, né? Então, a letra C é como se fosse assim, olha, apesar de ter sido ou estar como um vedete, existe muito hippie em relação a essa. É quase uma consequência disso, mas o que a gente quer é só a afirmativa que justifica o que a gente leu acima, não é? E a última, o termo designa um tipo de manipulação genética simples de fazer e relativamente preciso, com potencial para tratar vários tipos de doenças, inclusive o câncer, que invariavelmente surge a partir de mutações do genoma. Então, olha, está explicando, né, o termo, mas a explicação do que ele significa não justifica o motivo pelo qual ele tenha se tornado aí uma grande vedete. Ok? Então, a gente tem que deixar claro, enunciado. Assinale a alternativa que justifica o que foi apresentado. Por que a CRISPR virou uma grande vedete das principais publicações científicas do planeta? Ela virou porque ela é boa por isso, isso e isso. Bem objetivo. Ok? E a última questão, acompanhe, olha lá. Assinale a afirmativa em que a relação estabelecida pelo termo em negrito não está apontada corretamente. Vamos ver, letra A. Só isso já traria avanço para o estudo da biologia do câncer, porque antes do evento da CRISPR, alterações genéticas equivalentes eram muito caras e trabalhosas de obter. Esse porquê introduz uma justificativa ou explicação para o argumento já apresentado? Com certeza. Esse porquê é uma justificativa, é uma explicação, e ele pode ser trocado por pois, ok? Letra B. É cedo para dizer, embora as coisas nessa área caminhem em uma velocidade acima da média do que se vê na pesquisa básica. Esse embora contrapõe argumentos orientados para conclusões diferentes? Com certeza. É cedo, embora as coisas caminhem numa velocidade acima da média, né? Então, há um contraponto aí entre o que foi dito, correto?
Depois, outra possibilidade é que casais portadores dessas síndromes modifiquem seus embriões para que seus filhos não herdem o problema. Esse para quê relaciona argumentos que somam a favor da mesma conclusão? De jeito nenhum. Isso é um argumento de finalidade. Esse para aqui, ó, ele pode ser trocado, né? Olha, os casais portadores dessas síndromes modifiquem seus embriões a fim de que seus filhos não herdem o problema, né? A fim de que seus filhos não herdem o problema, tá? Então, aqui nós temos uma alteração aí, uma modificação. Então, é de finalidade, não é, né, de adição, não está somando nada. É essa a resposta. E a letra D, olha, o RNA ajuda a tesoura a picotar a mutação indesejável, enquanto a própria célula se encarrega de substituí-la com o DNA correto. Então, esse enquanto relaciona fatos que se localizam no tempo de forma simultânea, certíssimo. Né? Acontece uma coisa enquanto acontece outra. Enquanto o RNA está tendo uma função, o DNA está se ajustando lá em relação a toda a ajuda que está sendo feita. Pessoal, a pergunta que não quer calar. Prova dificílima, que você terminou agora e ficou desesperado, desesperada? Claro que não. Você consegue ver a partir daqui, desses nossos estudos finais, com certeza, né, o quanto é possível você fechar essa prova aí. O que eu sugiro a você é que alguma dúvida que tenha aparecido, você viu que as relações lógico-semânticas do período composto foi o que mais apareceu para você aí, não é? Então, se você ainda tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma dificuldade, por favor, volte aos estudos, dê uma olhada lá na matéria, né? Porque a sua prova, olha, está pertinho, pertinho, pertinho. E a gente não pode perder de jeito nenhum esse bonde da história aí não, que é para você dar conta de passar. Ok, pessoal? Valeu? Deu para poder, né, tirar um certo trauma, ou um certo medo, ou um certo desespero em relação à proximidade da prova? Eu espero que sim. Você pode contar, né, que tudo que você estudou vai estar lá e depois, por favor, não deixe de dar notícias pra gente, ok? Eu espero as suas boas novas. Um abraço e até lá. Tchau!